Prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. O programa Ágape conta com o apoio cultural de Almeida e Barbosa Advocacia, que atua na área civil, criminalista, trabalhista ou previdenciária. Está localizada na Rua Minas Gerais 74. Fone 3356-1508. Corpo de Mulher, um espaço com os melhores artigos e preços para a moda feminina de Exaporã. Está localizada na Rua Brasil 75. Fone 3356-1493. Mariotti Materiais para Construção, que possui uma grande variedade com qualidade e economia para a reforma ou construção de sua casa. Está localizada na Rua Brasil 70. Fone 3356-1203. Bom dia, Princesinha da Serra. Bom dia aos demais ouvintes de nossa bela região. Bom dia, cidades próximas que também conseguem sintonizar na emissora Bela Vista para juntos nesse dia ouvirmos mais uma vez o programa Ágape. A cada um de vocês, caro ouvinte, saudamos e desejamos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno, pastoreio a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Exaporã. A nossa igreja está localizada na Rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos, às 7h30 da noite, e às quintas-feiras também, às 7h30 da noite. Você que nos ouve é o nosso convidado. Teremos o grande prazer e alegria em tê-lo ali junto conosco. Quero deixar o primeiro versículo no início desse programa, que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu primeiro capítulo, versículos 68 e 69, que nos diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação.
estão a refugir, porém nas tuas trevas resplende a eterna luz, incomparável, divinal, nasceu o bom Jesus. Habita, ó Senhor Jesus, em nossos corações. Nós desejamos contemplar celestiais visões, dos céus proclamam anjos o amor de Deus fiel. Ó, vem, Senhor, em nós morar o eterno Emmanuel. Hoje nasceu em Jesus, pequena vila de Belém. Hoje nasceu em Jesus. Hoje nasceu em Jesus, resplende eterna luz. Hoje nasceu em Jesus, pequena vila de Belém. Hoje nasceu em Jesus. Hoje nasceu em Jesus. O Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, versículo 29, assim lemos: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesse primeiro momento, caro ouvinte, quero refletir com você sobre o seguinte tema: o Cordeiro de Deus. João Batista foi o precursor do Messias. Apresentou-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E realmente Jesus é o Cordeiro. Cordeiro esse substituto. O Cordeiro imaculado e sem defeito. O Cordeiro que foi morto, e morto pelo meu e o seu pecado, caro ouvinte. Em várias passagens da Bíblia vemos a relação de Jesus como esse Cordeiro. Quando lemos o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 22, vemos que Jesus é o Cordeiro suficiente para uma pessoa. Quando lemos Êxodo, capítulo 12, vemos que Jesus é o Cordeiro suficiente não só para a pessoa, mas para uma família. Em Isaías, capítulo 53, vemos Jesus como Cordeiro suficiente para toda uma nação. Mas, nesse versículo que lemos, João 1:29, vemos que Jesus é o Cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Jesus, caro ouvinte, é o nosso Cordeiro Pascual. Assim como os primogênitos israelitas foram libertados da morte pelo sangue do Cordeiro aspergido nos batentes das portas, nós também somos salvos da condenação eterna pelo sangue de Jesus, aplicado assim em nosso coração por meio da fé. Jesus, caro ouvinte, não é apenas o Cordeiro substituto e sofredor, que foi morto pelos nossos pecados, mas, e sobretudo e também, é o Cordeiro vencedor que triunfou sobre a morte e desbaratou
os poderes do inferno. Ele, Jesus, ressuscitou. Jesus venceu a morte, triunfou sobre ela, está vivo pelo século dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Caro ouvinte, em Jesus temos plena e copiosa redenção, plena e copiosa salvação. Nossa vida está segura em suas onipotentes mãos. Agora e para sempre, vamos e devemos adorar ao Cordeiro de Deus. O universo inteiro vai se desdobrar em copiosa e eterna adoração a esse Cordeiro vencedor. O meu desejo e, sobretudo, a minha oração é para que nesse Natal, esse Cordeiro, suficiente para cada uma dessas realidades, possa de fato e de verdade ser celebrado em nossos lares e em nossa vida. Nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. De uma virgem nascerá Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco.
O Evangelho de João, no seu capítulo 4, versículos 39 a 42, assim lemos: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nesse segundo momento, caro ouvinte, quero refletir com você sobre o seguinte tema: o verdadeiro Salvador do mundo. Em virtude do testemunho daquela mulher samaritana, a cidade de Sicar foi encontrar-se com Jesus e muitos creram nele por causa do testemunho dela. Depois de ouvi-lo, muitos outros creram e afirmaram ser ele o Salvador do mundo. E aqui percebemos 3 verdades que eu gostaria de destacar com você e enfatizá-las. A primeira é que não existe outros salvadores do mundo. Com certeza há muitas religiões, muitos credos, livros considerados sagrados, porém há somente um Salvador. Só há salvação na pessoa de Jesus Cristo. Não há outra porta do céu, senão unicamente na pessoa de Jesus. Só Jesus é o caminho para o céu. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é, de fato, o Salvador do mundo. A segunda consideração e evidência é que Jesus é poderoso para salvar pessoas em todo o mundo. Ele morreu, caro ouvinte, para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Nunca houve, nem jamais haverá, em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo da história, outro Salvador além de Jesus. Mas a terceira consideração e verdade que quero trazer é que Jesus é o Salvador do mundo, falando em quantidade, mas também em qualidade. Ou seja, Ele é o Salvador do mundo sem acepção e não com exceção. Somente aqueles que creem em seu nome são salvos. Os que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus, que é Jesus, permanecem na morte. Mas aqueles que, arrependidos, creem no seu nome, são salvos agora e também para todo sempre. Esse pequeno relato do testemunho dessa mulher foi maravilhoso. E a minha oração é que você também possa dar esse testemunho aos seus queridos, às pessoas com as quais você rodeia. E que nesse Natal, o verdadeiro sentido do Natal seja celebrar e adorar a esse que nos salvou e nos perdoou. Que Deus assim o abençoe e traga as maravilhas dos altos céus sobre a sua vida, sobre o seu lar.
de nossa vida, pra outros teu maior presente. O programa Ágape conta com o apoio cultural de Mariotti Materiais para Construção, que possui uma grande variedade com qualidade e economia para a reforma ou construção de sua casa. Está localizada na Rua Brasil 70, fone 3356-1203. Almeida e Barbosa Advocacia, que atua na área civil, criminalista, trabalhista ou previdenciária. Está localizada na Rua Minas Gerais 74, fone 3356-1508. Corpo de Mulher, um espaço com os melhores artigos e preços para a moda feminina de Exaporã. Está localizada na Rua Brasil 75, fone 3356-1493. Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais essa meia hora do programa Ágape. Programa Ágape que busca falar do amor de Deus e da sua justiça revelado em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Exaporã. E a nossa igreja está localizada na Rua Minas Gerais, número 144. Você que nos ouve diariamente é o nosso convidado para estar em um dos nossos cultos que acontecem aos domingos, às 7h30 da noite, e às quintas-feiras também, às 7h30 da noite. Teremos um grande prazer e alegria em tê-lo junto conosco, buscando e aprendendo mais e mais desse Deus que tão bondosamente nos tem abençoado a cada dia. Quero deixar o último versículo com você, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus assim possa abençoá-lo ao longo desse dia, com esse grandioso amor e justiça revelado na cruz do Calvário. E se Jesus Cristo, Salvador e Senhor, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único, suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz.